Amém. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Fogo puro, né, irmão? Glória a Deus. Coisa boa estar aqui. Sou muito grato a Deus por estar aqui nessa casa. Pastor Wesley é uma bênção, é um privilégio. Já vou agradecendo a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Minha mãe que está aqui hoje, minha tia, meus primos ali. Que Deus abençoe vocês. Agradecer essa igreja maravilhosa que nos dá essa oportunidade. Amo de falar sobre a palavra de Deus, amo pregar a palavra de Deus e amo falar com família. Meu nome é André, eu sou pastor. Não parece, mas eu já vou fazer 19 anos de casado com essa moça ali. Peguei ela para criar. Tenho 2 filhos, um rapazinho de 12, essa moça aqui que vai fazer 18 esse ano. E sou muito grato a Deus pela minha família. Tenho aprendido cada vez mais, querido, que o projeto de Deus está baseado numa família que se consagra, numa família que permanece unida. Aí diante do exposto que eu estou trazendo aqui, você fala para mim, pastor, mas aqui sou só eu. Não, querido, não existe só você. Existe você com Jesus Cristo fazendo a diferença dentro da sua família. Amém? Porque você não está sozinho. Não existe esse negócio. Ah, pastor, mas a minha família ninguém é cristão ainda. Ainda, irmão. Por quê? Porque você é a chave para desencadear todas essas artimanhas do inimigo e mudar a história da sua casa. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que as famílias estão sendo cada vez mais banalizadas. Cada vez mais a gente vai vivendo mais e mais situações em que parece que a família ficou em segundo plano. Mas desde o início nós temos aprendido na palavra. O pastor Wesley acabou de falar que Deus constituiu uma família. Ele chamou uma família. Quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abrão, Ele chama Abrão para ser pai de uma família, de uma nação. E Ele abençoou as famílias. Ou seja, eu preciso entender isso. Eu preciso viver, querida, a minha vida entendendo que a minha casa, a minha família, ela é algo que foi gerado não no meu coração, foi gerado no coração de Deus. Você não está casado com essa pessoa aí, irmão, porque um dia você olhou e falou, não, que moça bonita, que rapaz bonito. Ah, vamos namorar, vamos. Ah, então você quer casar comigo? Quer, então vamos casar. Não, querido, lá no coração de Deus, Deus olhou e falou assim, é você, e nós vamos fazer uma família através de você, e os filhos que serão gerados para ser bênção nessa nação, para fazer diferença nessa nação, porque nós entendemos que a família nasceu para isso. E aí quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu vejo que essa família sendo estruturada, ela vai fazer com que a igreja seja fortalecida. Por que o pastor Wesley e a igreja Aprisco, essa conferência, eu tive aqui o ano passado, estava aqui ouvindo a palavra. Por que investe tanto? Porque nós entendemos, querido, que a nossa casa precisa ser um local de bênção. Ô meu irmão, nossa família, esse tempo que nós estamos vivendo, o pastor acabou de falar, morre aquele negócio todo. Eu estava conversando com um pastor ontem, eles tentam um padrão para esse negócio. Ah, só morre quem é mais velho, quem tem doença, quem é isso. Não, irmão, o rapaz tem 20 anos, morreu. Ou seja, nós temos que estar o quê, irmão? Preparado. Porque como diz Paulo, irmão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Credo, pastor, que tenebroso esse negócio. Mas quando eu entendo que a minha casa, a minha família, que é uma bênção, eu começo a viver de forma diferente. Invista na sua casa. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu sei que aqui o nível, querido, é Power Blaster Full Mega. Então eu vou tentar contribuir com você um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu sempre gosto de enfatizar que o que vai falar muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer ensinamento, é o Espírito de Deus dentro do seu coração. Então a minha oração, desde quando eu saí de casa, nós orávamos ontem lá na minha casa, eu e minha esposa e meus filhos, é para que eu e você tenhamos um coração aberto, querido, um coração ensinável. Se você está esperando alguma coisa do pastor André, talvez você vai sair daqui frustrado,
Mas quando você vem com a expectativa do céu, sabendo que o Espírito Santo sempre tem uma palavra, você pode ver que sempre Jesus falava assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus está sempre falando, talvez é nós que não estamos ouvindo. Então abra agora seu coração, se não abriu, porque eu já tenho sido ministrado desde o começo aqui. Estava ali em cima sendo recepcionado, eu já estava, meu Deus, o negócio eu já vou rápido. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Deixa eu abrir meu tablet aqui. Marcos capítulo 10, versos 6 a 9. Marcos capítulo 10, versos 6 a 9. Quem achou diz amém. Diz assim: mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, e assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o que Deus uniu, nenhum homem o separa. Algumas versões diz, ninguém separará. Esse é o projeto de Deus para nós, irmãos. Ele criou o homem, criou a mulher, para que eles fossem uma família. No texto que nós acabamos de ler, querido, nós temos aprendido algo aqui. No texto, só vou meditar nesse. Primeiro, o casamento precisa ser heterossexual. Deus formou macho e, fala comigo, macho e, amém? Esse é o princípio, querido. A base da família é uma união de um macho e de uma fêmea. Amém, irmão? Tem que estar. É Bíblia, irmão. Pastor, não concordo. Briga com quem fez. Ele está lá no céu de glória, sentado num trono. À direita está Jesus. Amém? O Espírito Santo está entre nós. Você fala com ele e ele vê lá. Segunda coisa, você se torna uma só carne. Ou seja, o casamento é monogâmico. Achei maravilhoso o que o Wesley falou aqui, o pastor falou, porque testifica o que eu vou falar. Quando você diz sim para uma pessoa, eu disse sim para minha esposa há 19 anos atrás, você diz não para todas as outras. Mas qual que é o desafio, querido? O desafio é porque tem muita gente que ainda está na igreja, que já casou, mas fica procurando opções. Deixa eu trazer algo para te ajudar aí, em nome de Jesus. Começa a colocar no seu coração, querido, que cada irmão que você está vendo e cada irmã que você está vendo são os seus irmãos. E quando eu entendo, querido, que aquela irmã é a minha irmã, eu entendo, querido, que eu não faço com a minha irmã o que eu faço com a minha esposa. Amém, irmão? Então isso já não é mais uma opção, porque o casamento é monogâmico. Não tem essa história. Ah, pastor, mas já tem 20 anos, 30 anos, 40 anos que eu casei. É, irmão, chupa essa manga aí. Vai até quando, pastor? Até você morrer. Ah, pastor, eu não aguento mais, eu quero que separar dessa mulher. Morra. Simples, irmão. E ela vai casar de novo e vai seguir a vida. Heterossexual, monogâmico. E terceira coisa, desculpa. Deus uniu, ninguém separa. O casamento é indissolúvel. Irmão, eu já tive com obreiros que chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou casar. Estou falando de obreiros. Falei, irmão, que bênção. Quanto tempo você está namorando? Não que esse tempo seja uma regra geral. Ah, tem um mês. Falei, mas e aí? Está dando certo? Ah, tem umas brigas, tem umas coisinhas. Mas e aí? Ele falou, não, qualquer coisa a gente separa e casa de novo. Porque parece que ficou muito, muito simples, né? Esses dias eu estava pesquisando. Se em 3 meses, querido, o negócio não estiver muito bom, você vai lá, não precisa nem de muita coisa. Quer separar? Não gostei. Vai cada um para o seu lado. Mas Deus está falando assim: ei, o que eu uni, ninguém separa.
Olha só, o pastor falou aqui do jardim. Estava no jardim Adão e Eva. Saiu do jardim Adão e Eva. Por quê? Porque nem o diabo, irmão, foi capaz de separar Adão e Eva. Eles saíram juntos e permaneceram juntos. Porque ninguém pode ser. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o marido que eu tenho, o senhor não sabe a esposa que eu tenho. Não sei, irmão, eu sei a minha. Mas eu sei de um Deus que pode restaurar a sua casa, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar o seu relacionamento. As pessoas hoje, ah, pastor, o senhor precisa conhecer. Às vezes chegam pessoas e dizem, ah, pastor, o senhor precisa conhecer lá. A gente aconselha, irmão. Mas maior do que conhecer pessoas, eu preciso de Deus que eu sirvo. E Ele é poderoso, irmão. Ah, pastor, mas o problema que eu estou passando, estou vendo solução. É porque você está olhando só para o problema. Você não olhou para o Deus que resolve o problema. Ah, pastor, é porque o meu marido está nas drogas, está no vício, está na prostituição, sei lá. Mas é porque você está olhando só para isso. Comece a olhar para o Deus, querido, que restaura. Agora aprenda uma coisa aqui. Quando eu coloco na mão de Deus, irmãos, e falo, Senhor, trabalha. Eu e você precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus não usa métodos convencionais. A terapia de Deus, irmãos, ela é única, exclusiva e poderosa. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e conforme Ele quiser. Então quando eu ponho na mão dEle, acabou. Quer restaurar a sua casa, irmão? Sim ou não? Quer que sua família seja uma bênção? Sim ou não? Põe na mão de Deus. Mas quando Ele começar a trabalhar, meu irmão, permaneça firme. Deus está trabalhando. Ele está fazendo. Casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Acabou, irmão. Tem 19 anos que essa mulher que eu estou casado, irmão. Sabe o que eu fiz essas semanas atrás? Chamei ela para casar de novo, irmão. Fui lá, comprei uma aliança nova. Chamei ela na frente. Joelhei. Porque segundo ela, eu nunca chamei ela para casar. Eu falei só para o pai dela. Aí eu falei, eu vou mudar essa história. E filmar aí, colocar nas redes sociais. Porque eu não quero que acabe, irmão. Por quê? Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa família. Mas aí, nós estamos vivendo um tempo desafiador, irmão. Por quê? Porque as famílias, que tiveram que agora se adaptar. O marido saía cedo e voltava de tarde, ou às vezes à noite. Quantos maridos aqui, eu vivi muito isso. Saiu, estava dormindo, voltou, os filhos estavam dormindo. Era ou não era? E a gente viveu isso muito tempo. Aí a gente sempre orou a Deus e falou assim, Senhor, eu não tenho tempo para a minha família. Aí Deus foi lá e permitiu um negócio que agora você tem todo o tempo do mundo. Parece que nós não nos adaptamos ao tempo que Deus nos deu. Por isso estamos lutando contra o pior ano da nossa vida. Porque eu tenho visto, querido, que em família nós não aprendemos a viver em família. A gente precisa entender. Eu vi no começo do culto aqui que leram Mateus capítulo 7, amém? Leram ou não leram? Que fala lá sobre aquele que medita na palavra, que guarda, edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, transbordaram os rios, mas essa casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Finalzinho do Sermão do Monte. Quer uma família abençoada, irmão? Leia Mateus 5, 6 e 7. Interessante que o texto vai falar, irmãos, que veio a chuva. Chuva vem de onde, irmão? Fala comigo, de cima. De cima atinge o telhado. Vento vem de onde, irmão? Normalmente, do lado. O lado atinge parede. Rios vem de onde, irmão? Vem de baixo. Normalmente atinge o alicerce. O que Deus está falando para nós? Que o problema veio de cima, atingiu o telhado, atingiu parede, atingiu o alicerce. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha não foi atingida. Sabe o que ele está falando, irmãos? Que nós vamos viver tempos na nossa família em que os problemas vão vir de todas as direções. Por isso que nós precisamos edificar nossa casa onde, irmão? Na rocha.
Ah, pastor, mas o senhor vem falar isso agora? Não, irmão, já foi falado 2000 anos atrás, a gente porque não está acostumado de ler. O negócio é que a gente está esperando algo que aconteça. Não, meu irmão, essas coisas vão vir e vão testar a nossa fé, e nós precisamos aprender, irmãos, a crescer, a amadurecer como pai, como mãe, como esposo, como família. Estou cansado de falar para homens que chegam, ah, pastor, mas eu não aguento aquela mulher. Estou orando para Deus mudar ela. Que oração covarde. Quer orar certo, irmão? Homem, dobra o joelho e fala: Senhor, me faz o melhor marido que eu posso ser para a esposa que o Senhor me deu. Me faz o melhor pai que eu posso ser para os filhos que o Senhor me deu. Me faz o melhor homem que eu posso ser para a sociedade onde eu estou inserido. Assuma a responsabilidade. Sabe por que a gente está lutando contra o pior ano da nossa vida? Porque nós aprendemos, irmão, a terceirizar desde o Éden, né? Ah, o que foi, Adão? Ah, foi essa mulher que o Senhor me deu. O que foi, Eva? Foi a serpente. O que foi? Foi o capeta. O que foi, capeta? Não, foi eu mesmo, porque não tem outro, né, para falar. Assuma, querido. Abraça a causa. Que é uma família. Ah, pastor, mas volto a repetir, lá em casa é só eu. O mais novo da minha casa, aceitei a Jesus agora. Eu sou o mais pequenininho. Ô Gideão, ô Jeremias, ô Moisés. Eu sou gago, Jesus, eu não sei falar. Você não precisa falar, você precisa viver. Nossa família, querido, ela não te escuta. Pai, mãe, ei, olha para mim aqui. Seus filhos não te escutam os que vocês falam. Seus filhos escutam os que vocês fazem. Sabia disso? Pode falar o tanto que for, irmão, se você não vive. Pode mandar o seu filho orar, mas você não ora. Pode mandar seu filho ler Bíblia, mas você não lê. Pode mandar seu filho respeitar sua esposa, respeitar as mulheres. Se você não respeita sua esposa, esquece. Mas nós estamos vivendo contra isso. Nós estamos vivendo essas batalhas. E quem que vai permanecer, pastor? A família que está edificada sobre a rocha. Como é que eu faço isso? Eu quero te dar uma receita aqui. Te ajudar. Nos ajudar. Baseado em tudo que nós temos aprendido na palavra. Não é que essa receita, como diz o pastor, não é um bolo pronto, né? Mas vai te ajudar. Então eu quero te dar algumas dicas hoje. Para você sair daqui, irmão. Não é para simplesmente lutar contra o pior ano da sua vida. É para vencer o pior ano da sua vida, em nome de Jesus. Para no final você possa falar: Senhor, passei, venci. Você já pensou um negócio desse, irmão? Daqui 20 anos você poder falar para os seus netos assim: nós passou por uma pandemia. Você não tem noção. Você entrava nos bancos de máscara, álcool em gel. Ó, mesmo a gente está bebendo álcool em gel. Não é? Passamos. Uau, glória a Deus. Mas quem vai prevalecer, meu irmão? A família que mantiver, querido, firmada na rocha. Não adianta, meu irmão. Sabe o que eu percebo? A gente dentro de casa, parece que a gente não desaprendeu. Eu sou supervisor de algumas pessoas ali. Eu trabalho em Uberlândia. E tem funcionários que ficam 6 meses sem ir na casa deles. Já pensou isso, pastor? 6 meses sem ir em casa. O cara tem esposa, o cara tem filhos. 6 meses. Aí o camarada, eles recebem uma folga lá de 7 dias, 10 dias para ir em casa. Aí eles vão para casa. Irmãos, dá 5 dias, minha esposa sabe o que eu estou falando. Eles estão me ligando: André, que dia que eu volto? Eu falo: cara, você acabou de ir. Não, que se você precisar de mim, eu estou precisando trabalhar. O cara não consegue mais ficar dentro de casa. O cara não consegue mais ter a vida comum do lar. O cara não consegue mais ter diálogo dentro da sua casa. A minha vida, querida, é corrida. Eu saio 6 horas da minha casa, eu volto 6 horas da tarde. Mas tem uma coisa lá em casa que todo dia nós fazemos: 6 horas da tarde ou 7 horas da noite, seja a hora que eu chegar, irmão, a gente toma um café da tarde. Eu, minha esposa e meus filhos. Não é por causa do café, é por causa da comunhão. Nós aprendemos a viver em comunhão. Ali a gente briga, ali a gente reconcilia, ali a gente discute, ali a gente troca ideia.
porque é isso que fortalece a família. Mas posso dar a receita também? Não me deram relógio, irmão, eu moro mais longe mesmo, então segura a bronca aí. Qualquer coisa o pastor Daniel puxa aqui, fala assim, tá bom, aí eu paro. Primeira coisa, querido, que eu aprendi pra gente lutar contra esse pior ano da nossa vida, como família: procure crescer individualmente, irmão. Procure amadurecer, meu irmão, minha irmã. Nós somos uma igreja, querido, que parece que a gente passou muito tempo sem buscar um amadurecimento. O pastor Wesley falando aqui na hora da oferta, que isso aconteceu. Isso aconteceu, que eu vou dizer que agora aconteceu. Um pastor resolveu construir uma igreja. Aí, pastor Daniel, ele foi lá e comprou, chegou numa caixa de material de construção. Ainda bem que não comprou do pastor Wesley. E comprou tudo que precisava. E levantou aquela igreja linda, maravilhosa. Aí a hora que passou, comprou a prazo. Aí o cara do material de construção falou: não, o senhor é pastor, o senhor é da igreja, pode deixar, vai lá, constrói a igreja. Levantou a igreja, ficou linda, maravilhosa. Quando deu um mês, o dono do material de construção chegou no pastor e falou assim: pastor, e aí, vamos acertar? Ele falou: irmão, orei a Deus, que aí a gente muda de voz. E Deus me revelou que o Senhor vai ofertar esse material para a igreja. Imagina a confusão. Porque se Deus tinha que revelar alguma coisa, não era para o pastor, era para o dono da casa de material de construção. Mas por que isso acontece? Por que eu dei esse exemplo? Porque nós precisamos amadurecer. Crente paga conta, irmão. Quer que sobre dinheiro, irmão? Gaste menos. Só isso. Faz igual o pastor. Judeu vive com 50% que ganha. E pronto. E você vai ver as coisas prosperarem. Você vai ver: opa, não me falta dinheiro. Por quê? Porque eu cresci, eu amadureci. Agora amadureça como família. Você é o homem da casa. Você é o tutor. Você é o cara que está ali dentro da sua casa. Mas hoje com esse negócio, porque as mulheres, elas conquistaram o espaço, irmão. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que é o homem que é o cabeça da casa. E eu estou aqui para gerar polêmica mesmo. Agora, sabe qual que é o desafio, irmão? Porque os homens não têm tomado a posição que precisam tomar dentro de casa. Você quer ver uma coisa? O filho fala alguma coisa assim: pai, posso isso? Qual que é a resposta do seu? Sabe qual que é a frase mais falada dentro de uma casa hoje, irmão? Pergunta para sua mãe. Mas deixa eu voltar, amadureça. Homens, amadureça. Sabe qual que é a função de um homem dentro de casa? Vou te dar aqui, 3 funções. Primeiro, ele é a segurança, ele é a proteção, ele que protege. O que Deus falou para Adão? Você vai guardar, você é o protetor. Por isso que o homem, normalmente, querido, ele tem um porte físico maior, porque é ele que protege. Segundo, ele é o provedor. Ah, pastor, mas hoje a minha esposa trabalha e ganha mais do que eu. Não interessa, irmão, mas quem provê é você. E não provê só o que ganha de alimentos. Você que provê o emocional, você que provê o espiritual. Seus filhos estão olhando para você: deixa eu ver se meu pai está orando. Como assim, pastor? Você sabia que Deus, quando fala lá em Mateus assim, entra no seu quarto em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Ele não te ouve, ele quer te ver. Se Deus quer te ver, imagina a sua família. Terceiro, é o homem que gera destino para os seus filhos, para a sua casa. Sabe por que a mulher precisa ser submissa? Porque a submissão vem de uma missão abaixo da missão. Ou seja, o marido tem a missão. Qual que é a missão? Levar a água a quem tem sede. Qual que é a submissão? A mulher ajuda a levar essa água para quem tem sede. Qual que é o problema hoje, irmão? O homem, ele não tem proteção, ele não tem a provisão, e ele não libera destino. O que acontece com a família? Ela não sabe para onde vai. Amadureça, meu irmão. Cresça. Busca crescimento. Busca crescimento na palavra. Para de ler a palavra, querido, buscando algo para você.
Ah, deixa eu ver aqui se eu concordo. Você não tem que concordar não, irmão. Você tem que aceitar. Ah, deixa eu buscar um versículo aqui para basear o que eu quero fazer. Não, meu irmão, cresça. Busque a palavra na sua totalidade. Amadureça buscando a palavra. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Irmão, eu sou neto de pastor. Sabe como é que eu cresci? É assembleiano, Assembleia de Deus. Aí eu cresci, irmãos. Quem já leu aquele texto lá quando Jesus fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos que passam por ela. Quem já leu esse texto? Sabe como é que eu entendi esse texto? Acabou comigo. O negócio é estreito. Aí tinha uns pastores que pregavam, Assembleia de Deus, a bicho pegava. Sou de lá de hoje. E tinha uns que falavam assim, ó, irmão, cuidado, que é cheio de espinho. Então é estreito, de vez em quando você vai cutucar, que vai te machucar. Mas no fim você vai chegar. Irmão, não estou dizendo que eles estão errados, não. Mas aí eu fui amadurecendo e eu fui entendendo, querido, que nós somos filhos de um Deus de amor. E um Deus de amor, querido, Ele pode fazer um caminho estreito, mas não é para te oprimir, não é para te apertar, irmão, é para você não se perder. Porque quando o caminho é estreito, irmão, você só tem um local para ir. Quando o caminho é largo, você fica buscando distrações. Mas quando ele é estreito, Ele está falando para você assim, ei, você não vai se perder não, porque é estreito, que eu quero te levar até um ponto. Aonde? Para a porta que leva para o céu. Mas isso, querido, precisa buscar amadurecimento. Precisa entender o Deus que você serve, irmão. Precisa entender por que você está inserido na família que você está inserido. Para de ficar se perguntando, nossa, mas eu podia ser filho do fulano. Ah, eu podia ter casado com o ciclano. Casou? Não. Chupa essa manga aí mesmo. Não tem jeito, irmão. Ah, mas o fulano está até solteiro, pastor. Não dá tempo mais não. Já pôs a aliança no dedo? Acabou. Mas cresça, irmão. Amadureça. Para com esse negócio. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que os mesmos problemas estão te afetando da mesma forma que te afetava há 20 anos atrás. E o Deus que você serve, querido, a Bíblia diz que Ele é imutável, ou seja, Ele já proveu recurso há 20 anos atrás. O que vai impedir Ele a prover recurso hoje? Amadureça, meu irmão. Cresça. Vai chegando lá. Ontem eu e minha esposa, a gente esteve aqui na Guari, a gente voltando para Uberlândia. Aí a gente conversando sobre determinado assunto. Aí no fim eu disse uma frase para ela que pareceu sarcástico. Eu falei, nossa, então eu preciso aprender melhor. Aí como nós dois temos buscado esse crescimento, eu falei para ela, não estou falando isso de forma sarcástica. Porque, irmão, não é por nada não, mas para aguentar casamento você tem que crescer, meu irmão. Fala sério. Que tem hora que você olha para o lado e fala, Jesus, não foi isso aí que o Senhor me deu, não. Os filhos que você tem, vem falar que você olha para aqueles trem e fala, não, mas isso saiu de dentro de mim mesmo? Não é possível um trem desse. Não é. Eu lá em casa de vez em quando eu faço umas orações altas para eles escutar. Eu olho para o céu e saio andando. Jesus foi o Senhor. É do Senhor primeiro essas coisas aqui. O Senhor que me deu aqui para eu cuidar, mas é do Senhor. Vamos crescer, irmão? Ah, eu tenho 20 anos que eu estou na igreja. Então vamos crescer, irmão. Vamos crescer como pessoa, porque você crescendo como pessoa, você amadurece a sua família. Segundo ponto, pare de exigir dos outros aquilo que eles não podem te dar. Ah, pastor, mas lá em casa, se a minha esposa não for desse jeito, ela nunca vai ser, minha irmã. Porque ela não está lá para ser do jeito que você quer, irmão. Ela está lá para ser do jeito que você precisa. Você quer ver uma coisa? Vocês acham bom, né? É a esposa que chega pra gente reclamando. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Aí você vê a mulher na oração, você vê ela no culto de ensino, você vê ela na campanha, você vê ela no monte, né, você vê ela no jejum.
Irmão, esse marido é uma bênção na vida dessa irmã, meu irmão. Que pelo menos alguma coisa ele está fazendo, está movendo ela para poder estar mais perto de Deus. O negócio é porque a gente gera uma expectativa. A gente já casa assim, ó. Vou casar. Aí tem uns jovens me escutando pensando assim, vou casar para sair de casa. Porque aqui em casa, meu Deus do céu, não aguento isso aqui. Aí casa, gerando uma expectativa no outro. Aí, querido, que eu preciso suportar. A Bíblia diz assim, ó, Paulo falou para nós assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Aí sabe como é que nós interpretamos? Tem que aguentar. Daniel, tem que aguentar. Só porque canta bonito, tem que aguentar. Não, meu irmão, suportai-vos uns aos outros. Por que esse microfone está aqui, irmão? Por que ele está aqui? Porque existe aqui um suporte. Porque se não houvesse um suporte, como é que ele ia tocar e cantar ao mesmo tempo? Deus está falando para mim, para você. Você precisa ser suporte na sua família. Sabe, aqueles que não estão dando conta de andar, aqueles que não estão conseguindo, aqueles que estão entrando em depressão, aqueles que não estão conseguindo sair de casa com síndrome do pânico, aqueles que não sabem mais o que fazer da vida, eles precisam de suporte. É você que precisa orar, é você que precisa buscar e chegar para ele e falar, ei, vem cá, ó, se você precisar chorar, eu tenho um ombro aqui. Ei, se você precisar caminhar, eu vou caminhar com você. Ei, se você precisar bater em alguém, bata em mim, porque eu aguento. Ei, se você precisar de uma oferta, pode deixar que é eu que vou te dar. Nós precisamos, irmão. Quer aguentar, irmão? Quer passar? Eu não fico exigindo, irmão. Filho de pastor, irmão, é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma maldição. Vou explicar, calma. Já olhou todo mundo para mim assim com um oi, quase me arrebentou, me fuzilou. Por quê, pastor? Porque é filho de pastor. Aí olha para minha filha, já pensa assim, tem que ser a perfeita. E ela tem que carregar aquele peso. Se ela veste uma roupa muito comportada, ela quer se mostrar. Se ela veste uma roupa menos comportada, só veste porque é filha do pastor, não vai chamar a atenção. Então eu preciso ser o que, irmão? Suporte. Suportar-vos, irmão. Deixa eu te falar, o irmão está fraco, o irmão está precisando, seja o suporte. Chega para ele e fala, irmão, pode contar comigo, estamos juntos na parada. O que você está precisando? Chega na sua casa e fala assim, ei, a partir de hoje, se estiver precisando de oração, ele pode ligar para mim. Telecrente, é eu que diz que crente. Coloca lá no grupo de WhatsApp, porque hoje toda a família tem grupo de WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. É uma bênção porque a gente lembra dos aniversários, né? Família igual a minha que tem 350 pessoas, ainda bem que tem grupo. Mas coloca lá, ó, precisar de oração, gente, aqui eu tô aqui. Deixa eu correr aqui. Pare de esperar de pessoas aquilo que só Deus pode fazer, meu irmão. Já chegou gente lá na minha casa, pastor, eu trouxe aqui para o senhor resolver. Qual que é o problema dele, mano? Quer separar de mim. Então tem que resolver vocês dois, não é eu não. O que o senhor vai fazer? Joelho aí, Senhor, tá aqui os dois querendo separar. Se for da sua vontade, mata um que já resolve. Não espere do outro. Irmão, aquilo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deixa eu te falar, ei, marido, tem gente que fala assim, o marido vai mudar a esposa. Tem gente que está aqui pensando assim, eu vou fazer um namoro missionário. Poucos funcionam. Poucos. Tem as exceções. A grande maioria dá uma deslizada aí. Aí você vai lá e fala, não, pastor, porque essa pessoa é ruim, mas eu vou mudar ela. Irmão, você não muda ninguém. Porque a Bíblia vai dizer que ela é transformada no entendimento. Então para. Eu vou casar com esse homem porque é ele que vai mudar. Não, irmão, quem muda a sua história é Deus. Quem faz por você é Deus. Sabe por que Adão e Eva ficaram sempre juntos e permaneceram juntos? Porque antes de Adão buscar a Eva, Adão buscou a presença de Deus. Então antes de você querer buscar um rapaz, moça,
que vá suprir as suas carências, busque um rapaz que esteja na presença de Deus, porque ele estando na presença de Deus, Deus vai fazer por você o que o rapaz não pode fazer. É ele, querido. É Deus que vai mudar, é Deus que vai tirar essa tristeza de dentro da sua casa, é Deus que vai tirar essa depressão. As pessoas hoje estão, meu Deus, o que eu vou fazer? Está morrendo um monte de gente, negócio esquisito. Irmão, é Deus que vai fazer, é Deus que vai guardar, é Deus que vai proteger. E se Deus permitir alguma coisa, irmão, Deus está no controle. Esses tempos atrás, decepcionado, estava ouvindo uma palavra, e aí um pastor falou assim: Deus não está no controle. Pelo amor de Deus, irmão, como é que o Deus que é dono do universo, que criou todas as coisas, não está no controle de uma porcaria dessa que nós estamos passando? Então para de esperar, irmão, dos outros. O que você precisa esperar em Deus. Sabe por que Jesus prevaleceu, irmão? Porque Jesus não tinha expectativa em pessoas. Jesus, quando chamou Pedro, não chamou Pedro por causa de Pedro. Jesus não chamou Mateus por causa de Mateus. Jesus não chamou Tiago por causa de Tiago. Jesus chamou todos eles, porque eles tinham expectativa em Deus para as pessoas. Amém, irmão? Eu preciso entender isso. Porque talvez você está lá ficando frustrado com a sua família, com a sua casa. Por quê? Porque você está esperando resolver o problema dentro da sua casa. Não, porque eu vou... Não. Vou chamar o pastor Wesley, ele vai vir aqui, pilim, pim, pim, jogar um pozinho mágico aqui e resolveu. Não, mas é Deus que vai fazer. É Deus que muda a história. Próximo passo. Sei lá que número que eu estou. Busque ser um canal de bênção, querido, para a sua família. O pastor Wesley falou aqui, e só confirma o que eu ia dizer. Irmão, sai uma nação inteira do Egito. Milhões de pessoas, vocês são crentes, já ouviram a história. Chega, atravessa o deserto inteiro. Chega de frente uma região, um local, que a Bíblia diz assim, que manava leite e mel. E falou para 12 espias: vai lá, fica 40 dias lá, dá uma olhada, vê como é que é, volta para dar o veredito. 40 dias depois eles veio, deu o veredito. O que aconteceu com o povo? Eles entrou na terra, sim ou não? Não, voltaram, 40 anos no deserto. O que impediu o povo de entrar na terra, irmão? Ah, pastor, adultério. Todo mundo adulterando. Uma podridão danada. Não, pastor, droga. Naquela época lá tinha uma maconha violenta lá. Eles começaram a fumar uma maconha lá. Ninguém entrou na terra prometida. Irmão, tudo isso que eu estou falando é pecado e pode te impedir de ir para o céu. O que eu quero te levar a entender, que o que impediu a nação de entrar, irmão, se chama murmuração, reclamação. Você sabe o que é reclamar, irmão? Do jeito que você me olhou, talvez você não sabe. A palavra reclamar, irmãos, ela é formada por duas palavras: clamar e re, certo? Então quando você fala, por exemplo, de renovo, você fala o quê? Fazer novo de novo, amém? Quando você fala de reclamar, querido, você está clamando de novo por aquilo. Ou seja, quando você entra dentro da sua casa e talvez você encontre a sua casa do jeito que você não queria encontrar e começa a reclamar, você está clamando para aquilo que você encontrou lá, volte a repetir. Vou melhorar. Você entra dentro da sua casa e talvez você goste de uma casa organizada, talvez a sua esposa não seja tão organizada como você queria que ela fosse. Aí você começa a reclamar: esses brinquedos jogados, isso não sei o que, isso não sei o que. Sabe o que você está fazendo? Você está clamando para que aquilo ali volte a acontecer. Seja uma bênção para dentro da sua casa. Comece a liberar palavras de bênção dentro da sua casa. Comece a olhar para os seus filhos e falar: que maravilha, isso é uma bênção. Isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Isso aqui vai morar no céu. Isso aqui, quando começar a fazer o que Deus chamou ele para fazer, vai descer fogo do céu, vai ser um Elias na terra. Começa a ser canal de bênção dentro da sua casa, irmão. Começa a olhar e falar: Senhor, eu não estou conseguindo ver o que o Senhor falou que eu tinha que ver não, mas o Senhor é poderoso para me fazer ver. E a hora que você vê aquilo que você não queria ver, você fala: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ver. E começa a ser bênção. Quando eu falo de ser canal de bênção, querido,
é você levar o melhor para sua casa. Sabe o que eu vejo? O camarada sai para trabalhar, aí às vezes está todo mundo dormindo, ele cumprimenta o cobrador do ônibus, ele cumprimenta o motorista do ônibus, ele chega no serviço, ele, bom dia, você está bom, e ele é um poço de simpatia. Termina o expediente, cansado, o que ele faz? Chega em casa, aí a mulher fala assim: oi amor, tudo bom? Como é que ele responde? Igual um boi. Não, irmão, você cumprimentou, você foi simpático com todo mundo na rua, leva o melhor para dentro da sua casa. Estou falando para você ser rude com ninguém na rua não, mas pega o seu melhor e leva para dentro da sua casa. Ah pastor, porque o senhor não sabe o dia que eu tive, os problemas que eu tive. Irmão, não interessa. A sua família não pode pagar o preço. Se você teve um dia bom ou ruim, você precisa entender que você precisa levar o melhor para dentro da sua casa. Nem que você chega lá de fora, irmão, limpa o pé lá na calçada, lá, fala em nome de Jesus, vai ficar isso aqui tudo lá para trás, e a partir de agora eu vou ser uma bênção dentro da minha casa. Leva o melhor, irmão. Para de maldizer a sua casa, para de dizer a sua família, os seus filhos. Estou acabando. Promova um ambiente de milagre na sua casa. Ah pastor, não acontece nada dentro da minha casa. Você já promoveu um ambiente de milagre na sua casa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus falasse assim: eu vou me materializar novamente e vou escolher uma casa para entrar, que casa que ele vai encontrar quando entrar dentro da sua casa? Ele vai encontrar uma casa propícia para o milagre. Quando o anjo chega para Maria e José e promove o milagre a qual nasceu o Redentor, existe um ambiente. As pessoas estavam prontas para receber aquilo. Como é que você está dentro da sua casa? A sua casa é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Como é que é? Não pastor, é porque lá em casa não tem problema nenhum, mas eu preciso ter razão. Não, irmão, você quer ter razão ou ser feliz? Quem já ouviu isso? Seja feliz, meu irmão. Não queira ter razão não, mas promova um ambiente, faça com que sua casa seja um ambiente em que, se Jesus chegar lá, ele está pronto para receber o milagre. Ele está pronto para receber o extraordinário, o incrível, o impossível. Você possa olhar e falar assim: ó, aqui está pronto. Por quê? Porque ali tem todos os ingredientes necessários. As pessoas estão ali com um único propósito, com um único objetivo: exaltar o nome do Senhor. Tem defeito, tem problemas, tem dificuldades, tem desafios a romper. Todos nós temos, mas todos estão buscando, estão gerando no seu coração esse ambiente. Agora, para terminar, vamos ficar de pé, por favor. Eu tenho aprendido que não adianta nada você amadurecer, não adianta nada você buscar esse ambiente de milagre, levar o melhor para dentro da sua casa. Não adianta nada se você ainda não convidou Jesus para dentro da sua casa. João capítulo 2, você já conhece a história. E houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos foram convidados. Quem foi convidado? Jesus e os seus discípulos. Por que Jesus proveu ou promoveu o primeiro milagre que nós conhecemos de transformar água em vinho? Porque ele foi convidado. Você já convidou Jesus para sua casa? Ah, pastor, como Jesus está comigo o tempo todo. Querido, mas entenda algo: quando você convida Jesus para dentro da sua casa, nós precisamos ter o papel de Maria, de chegar para todos da casa e falar assim: ó, fazei tudo o que ele vos disser. O que adianta eu convidar Jesus para dentro da minha casa, irmão, e eu continuar dando ordem para Jesus?
Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus faz aquilo outro. Sendo que se nós pararmos, irmãos, para ouvir, que conselho nós teríamos melhor, irmão, do que o que Jesus tem para nós? Amanhã eu vou trabalhar, irmão, eu tenho um monte de desafio amanhã, e eu já falei com Jesus hoje. Falei: Jesus, amanhã eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Amanhã tem um rapaz para trabalhar em Uberaba, em Uberlândia, em Tuiutaba, e não sei o que. O Senhor me ajuda aí, me dá uma graça de levar esse povo aí a fazer o melhor. Aí no fim da oração eu falei para ele assim: mas se o Senhor tiver algo melhor, fique à vontade de fazer o que quiser, que o Senhor queira fazer na minha vida, porque eu não tenho plano que chegue perto dos planos do Senhor para mim. Convida Jesus para dentro da sua casa. Fala para ele: Jesus, entra lá. Nós cantamos isso, né? Mude as coisas de lugar. Entra lá na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, aquele negócio todo. Mas precisa, querido, viver a prática disso em nome de Jesus. Como é que eu vivo a prática disso, pastor? Ouvindo e praticando o que Jesus tem para falar, para fazer, meu irmão. Eu preciso começar a falar: Jesus, eu quero o Senhor dentro da minha casa. E quando eu começar a ficar teimoso, pode puxar minha orelha. Quando eu achar que eu tenho que ir para a direita e o Senhor está falando para eu ir para a esquerda, pode puxar. Que a gente tem a fé, irmão, de falar como profeta: coloca um freio na minha boca, coloca um anzol no meu nariz, mas não me deixa sair da onde o Senhor quer que eu vou. O negócio, irmão, é que, como diz o pastor, a gente gosta de um evangelho muito poético. Você quer ver uma coisa? A gente fala de Davi, que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Aí a gente pensa assim, um passo verdejante, que é trem bonito, os passarinhos cantando. Não, irmão, Davi estava no deserto. Ele tinha que andar muito para prover recursos para aquelas ovelhas. Aí a gente pensa assim: Davi era ruivo e de formosa aparência. A gente pensa assim: nossa, era um menininho bonitinho. Não, irmão, a Bíblia vai dizer que ele também era um homem de guerra. Provavelmente ele era robusto. Não é que ele era baixinho, não. É porque Golias era muito alto. A gente gosta de poetizar as coisas. Deixa eu te falar, a gente precisa virar o disco aí, meu irmão. A gente precisa entender que aquilo que Jesus fazer muitas vezes não está convencionado o que você acha que ele tem que fazer, não, irmão. Ele vai sacudir tudo isso aí que está acontecendo, irmão. Quantas estruturas estão sendo abaladas? Quantas vezes a gente ficava pensando: Senhor, olha, você já parou para pensar o quanto que como igreja a gente gosta de aglomeração? A gente gosta, é ou não é? A gente gosta de encher a igreja, a gente gosta de muita gente. Aí Deus para tudo e fala assim: agora eu quero ver a igreja dentro da sua casa. Eu quero ver você, marido, pregando para sua esposa e para seus filhos. Jesus precisa entrar dentro da casa, irmão. Ele precisa estar lá, porque é Ele que vai te dar a palavra, é Ele que vai te ensinar para que você ensine, é Ele que vai te mostrar para que você direcione. Então Ele precisa entrar, mas Ele precisa entrar e tomar conta da história. Para com esse negócio de ter um relacionamento raso com Jesus. Aprofunda o negócio, irmão. Vai lá, faz o que tem que fazer e pronto. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém mais, irmão. Quem de nós pode falar: ah, pastor, não tem tempo? Como assim, meu irmão? Deus parou a gente em 2020 para falar para nós assim: fala para mim agora que vocês não têm tempo. Quero ver. E por que ele fez isso, irmão? Ah, porque Ele é mau. Olha aí, ó, os mimimi. Não, irmão, porque Ele te ama. Ele está querendo você cada vez mais perto dEle. Ele está querendo você com mais tempo para Ele, provendo para Ele. Amém? Eu não sei você, mas eu preciso de Jesus na minha casa o tempo todo. Preciso aprender a educar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu preciso aprender a ser um marido melhor para minha esposa. Se você precisa disso, querido, eu quero orar por nós. Posso orar? Posso, pastor? Eu falei que vou orar, né? Amém.
Você que quer oração, pode. Está chamando para frente, pastor? Não sei se está chamando. Tá não? Tá? Então, vem para frente então. Vamos. Você que quer oração. Quer que Deus entre na sua casa, entre na sua família. Eu não vou perguntar, a família que está com problema, vem aqui na frente, que aí eu já estou aqui na frente mesmo, eu já fico por aqui. Aleluia. Irmãos, de tudo que eu falei, sabe como é que Jesus entra na nossa casa? Só tem um jeito de Jesus entrar na nossa casa, irmão. Se chama palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. Pastor, eu preciso lidar com desafios na minha casa que eu não tenho a sabedoria, eu não tenho o controle, mas você tem a palavra. Busque na palavra. Eu preciso que meus filhos sejam mais obedientes, busque na palavra. Eu preciso que a minha casa seja um ambiente mais harmonizado, busque na palavra. É assim que Jesus entra na nossa casa. Uma casa que tem a palavra, querido. Onde a palavra ela não é só um amuleto. Deixa eu abrir aqui no Salmo 91. Aí o Salmo 91 está até amarelo lá na frente. Aí você pergunta para a pessoa, você sabe o Salmo 91? Aí ele fala assim, sei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, meu irmão. É você praticar isso aqui dentro da sua casa. Amém? Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Eu estou vendo alguns casais aqui e eu gostaria de encorajar vocês. Se vocês quiserem e sentir esse desejo, eu queria que vocês se abraçassem. Glória a Deus. Sabe como é que o inimigo acaba com a família? Acabando com o casal. E talvez você já pensou em muitas coisas do seu coração, mas você está aqui como um casal para ser bênção. Deus vai suprir essas carências em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, por essas famílias, Pai. Eu oro porque hoje aprendemos em Ti, Senhor, que o Senhor é o dono da família. Aquilo que o Senhor fez, o homem, o inimigo, e nenhuma peste, nenhuma pandemia tem o poder de separar. Mas eu oro, Senhor, porque muitas vezes essas questões, ó Deus, nos abalam. Essas questões, ó Deus, vêm no nosso coração para fazer com que a gente seja enfraquecido. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas que estão aqui na frente e por todos aqueles que ouviram a Tua palavra e creram, Senhor, que essa palavra possa frutificar em seu coração. Eu oro para que elas coloquem isso em prática, para que esse marido e essa esposa que ouviu que precisa levar o melhor para sua casa, eles possam se arrepender das vezes, ó Deus, que chegaram em casa levando toda a truculência do seu dia a dia, e ó Deus, e possam buscar cada vez levar o melhor para dentro da sua casa. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja arrependimento, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa tirar de nós, ó Pai, aquilo que nos impede de viver, ó Deus querido, o extraordinário, aquilo que o Senhor proveu desde a fundação do mundo para cada família. A Tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Eu oro por essas famílias que estão tendo problema com seus filhos, filhos nas drogas, filhos, ó Deus, em depressão, filhos, ó Deus, que estão vivendo dilemas a respeito de gênero. Ó Deus querido, eu oro, Senhor, para que esse pai, para que essa mãe recebam sabedoria dos céus. Eu oro por esse jovem, ó Deus querido, que está aqui cheio de perguntas, ó Deus, cheio de dúvidas no seu coração. Eu oro, Senhor, para que eles sejam iluminados pelo Senhor, para que a Tua palavra
brilhe de uma forma sobrenatural no coração dessa pessoa, para que possa queimar, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo está tentando colocar, tudo aquilo que o inimigo está colocando como dúvida, ó Deus querido, tirando, ó Pai, a primazia do Senhor. Eu oro, Senhor, para que isso seja quebrado pelo poder que há no teu nome. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que esse jovem se levante, para que esse jovem possa ser o homem, a mulher, Senhor, que vai mudar essa geração, que vai ser aquele que vai ser suporte para o outro, que vai dizer aos outros: venham, eu vou ajudar vocês, eu vou levar vocês a entender que o Deus que nós servimos é um Deus que provê todas as coisas. Eu oro, Senhor, eu oro pelas casas, Senhor, que têm vivido momentos difíceis, Senhor, a respeito da provisão. Eu oro para que os empregos, Senhor, ó Deus, sejam abertos, para que esse homem, essa mulher possam ter o recurso, Senhor, para abençoar a vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para que toda a falência que é decretada seja repreendida em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada lar, cada família. Gera, Senhor, no coração de cada um arrependimento, que eles possam sair daqui edificados por Ti, renovados pelo Senhor, que a força, Senhor, aquele que estava fraco seja fortalecido, que aquele que estava caído se levante, que aquele que achava que não era amado, que ele possa receber e entender que o Senhor nos ama, independente, ó Deus querido, do que fomos ou do que fazemos. Em nome de Jesus, Senhor, que essa segurança que temos em Tua presença, Senhor, possa ser transmitida em nossa casa, que a nossa família, Senhor, seja um local seguro. Ó Deus, que nós possamos nos abrir em nossa casa e encontrar em nossa casa, Senhor, um ambiente seguro para, ó Deus, liberar, ó Deus, tudo aquilo que somos, aquilo que verdadeiramente somos. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a romper as barreiras, Senhor, a romper os limites, ó Pai querido, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, quebra agora, Senhor, quebra essas cadeias que prendem, essas algemas que amarram, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, esses grilhões, ó Pai, que tem apreendido essa família a viver essas maldições que foram lançadas. Eu decreto bênção, eu decreto bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casal, sobre esse filho, sobre essa filha. A bênção do Senhor, a Tua palavra diz que a Tua bênção, ela, Deus querido, ela vem de 1000 gerações. Então eu abençoo essa geração, eu abençoo, Senhor, a geração desse homem, dessa mulher, que talvez veio de uma família, ó Pai, longe do Senhor, que recebeu maldições, mas eu abençoo em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor abençoa, ó Deus, o inimigo não tem poder. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa casa, eu abençoo, Senhor, tudo que este povo tem apresentado, Senhor, em nome de Jesus, é o Senhor, ó Deus querido, que provê todas as coisas. Abençoe em nome de Jesus, aleluia, declara a bênção, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Ó Deus, nós Te adoramos, Senhor. Cremos que o Senhor continua e que sempre estará no controle. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes vivemos de forma a não crer que o Senhor está no controle. Às vezes queremos pegar as rédeas de tudo, Senhor, e fazer do nosso jeito. E quando não estamos conseguindo mais, aí pedimos a Sua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a fazer como Paulo escreveu a Timóteo. Antes de tudo, que nós possamos buscar o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor seja sobre essas famílias. Que nós possamos romper essas barreiras. Que independente de pandemia, independente de circunstâncias, nós possamos ser fortalecidos em fé. Que a fé do Senhor, que em nome de Jesus, esta fé, Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nos renova em fé nessa noite. Que a Tua palavra possa nos renovar em fé. Em nome de Jesus.
que essa mãe aflita, esse pai aflito de não ter os seus filhos na igreja. Muitos não sabem nem onde seus filhos estão nessa hora. Que eles possam ser renovados em fé. De entender que assim como o Senhor cuidou deles e hoje eles estão aqui, o Senhor vai cuidar dos seus filhos, porque antes de ser filhos deles, eles são os seus filhos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Te louvo pela vida dessa igreja. Te louvo pela vida do pastor Wesley e a sua família. Obrigado, Jesus, por homens e mulheres com a iniciativa de fazer com que as famílias sejam prósperas. Prósperas não só no que é financeiro, mas principalmente no que é espiritual. Porque é o Espírito, Senhor, que vai sustentar. Em nome de Jesus, eu abençoo a família Aprisco em Araguari. Essa igreja, Deus querido, que o Senhor tem provido nesse lugar. Eu abençoo essa vizinhança, que seja abençoada por causa dessa igreja. O vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda, aqueles que vão ouvir e que vão conhecer este lugar, possam ver aqui famílias abençoadas e abençoadoras. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua graça sobre nós.